No ar, episódio 31, o episódio de Natal do Assombração. Ho, ho, ho! É 25 de dezembro e olha só que coincidência. Um programa marcado para ir ao ar a cada 15 dias, cair exatamente no dia de Natal, comemorado por países e pessoas cristãs e principalmente pelos amantes do capitalismo ou simplesmente por pessoas como eu, apaixonadas pelos filmes, músicas, decorações, Papai Noel e todo o contexto da época em que estamos nesse exato momento. O Natal. Mas como a assombração poderia falar sobre o Natal sem deixar de falar de assombrações? E a resposta é: falando pela primeira vez na história do programa sobre uma suposta lenda, um ajudante do mal do Papai Noel, um demônio que nem todas as pessoas já ouviram falar e que é especificamente do Natal. Eu estou falando de Krampus. Existem inclusive vários filmes sobre ele: Krampus, do terror do Natal, Mother Krampus, Krampus, o Acordo e muitos outros que é só você pesquisar na internet e você vai encontrar. E nesse episódio eu também vou falar com você sobre algumas das conclusões que eu tirei durante pouco mais de um ano produzindo e apresentando a Assombração. E ainda neste episódio, você ouve a retrospectiva da primeira temporada do Assombração. E no Assombração Notícias, espíritos são vistos em cemitério de crianças mortas durante o Natal. E em foto, mulher captura a imagem de espírito em sua própria árvore de Natal. É daqui a pouco. Já adianto para você que aqui na descrição desse episódio você encontra o link do nosso site e das nossas redes sociais com uma lista de filmes assustadores de Natal que a nossa equipe separou para você assistir. A lista completa vai de filmes antigos do gênero aos mais atuais. Lembrando que o download do nosso podcast é gratuito e você pode compartilhar este e outros episódios com seus amigos. É noite de Natal, no podcast paranormal número 1 do Brasil. Se essa é a primeira vez em que você ouve a Assombração, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Meu nome é Levi Palomo e eu sou locutor e apresentador. Estamos em 2020, tenho 22 anos e você está ouvindo o último episódio da temporada do Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros. O que realmente é a assombração? Se você passa por algo sobrenatural, fique tranquilo ou tranquila, porque isso não é só com você. Muitas pessoas como eu, por exemplo, passam por experiências paranormais. E o melhor a fazer é conversar com alguém sobre isso, enfrentar o que te deixa com medo, procurar ajuda espiritual e também relatar para a nossa equipe do Assombração. Durante esse ano, muitas pessoas contaram as suas experiências paranormais aqui no programa. Contamos com a ajuda de muitos ouvintes como você, que enviaram e-mails, comentários e perguntas pelas nossas redes sociais, perguntas essas que inclusive viraram conteúdo aqui no programa. Entrevistei pessoas por telefone e pessoalmente também, graças às gravações que foram feitas ainda em 2019. Tivemos uma entrevista especial com os Caça-Fantasmas Brasil no episódio 24, entrevista essa que foi a única que aconteceu aqui no estúdio durante esse ano por conta da pandemia. Contei também as minhas próprias experiências paranormais no episódio 13 e agora chegamos ao último episódio deste fatídico, triste e desgraçado ano de 2020.
Se algum dia alguém próximo a você estiver realmente possuído por um demônio, tenha certeza que se você descobrir o nome do demônio, você tem total controle sobre ele. Isso porque você só consegue lidar com aquilo que você conhece, em todas as áreas da vida, porque o desconhecido é o que sempre gera medo e a insegurança. Isso é nítido nos filmes Invocação do Mal 1 e 2. No Invocação do Mal 1, quando Ed Warren descobre que o nome do demônio que ataca a família Perron é Bathsheba, e no Invocação do Mal 2, quando Lorraine descobre no final do filme que o nome do demônio que ataca a família Defel é Valak, e finalmente consegue acabar com todo aquele inferno na casa da família. E antes que você pense, isso é só coisa de filme, saiba também que o filme foi baseado em fatos reais e, com certeza, eles não inventariam algo desse tipo apenas para ficar interessante no roteiro do filme. Vó, o que eu faço? Eu não sei. Ele tá aqui, a minha avó fala o nome dele inteiro perto dele 3 vezes, 4 vezes pra ele sair disso, sabe? E aí eu comecei a falar, comecei a dizer, comecei a comentar, falei perto dele. Meu pai tava comendo e dando uma risada que não era dele. A propósito, se você prestar atenção, todas as vezes que acontece um caso de possessão em alguma dessas igrejas por aí, o pastor ou o padre logo de cara pergunta qual o nome desse demônio. E a pergunta realmente não é por acaso ou por curiosidade. É justamente para conseguir ter o domínio sobre o demônio que está no corpo da pessoa. Outra coisa interessante que descobrimos juntos durante pouco mais de um ano de assombração foi que a relação entre porcos e demônios é tão real, e vemos isso se repetir em vários acontecimentos da história. Primeiro, no Evangelho de Lucas 8, 26 a 34, em que um homem estava nu e possuído por uma legião de demônios. Esses demônios, através do homem, pediram a Jesus que os deixasse entrar em uma manada de porcos e pediram com clamor que não fossem lançados de volta ao inferno. Jesus autorizou o pedido e assim foi feito. Os demônios deixaram o corpo desse homem e entraram nos porcos. Em seguida, todos os porcos já endemoniados pularam no precipício em direção ao mar e morreram todos afogados. Historicamente, essa é a primeira relação existente entre porcos e demônios que foi documentada. Na série Scream, a referência macabra com porcos também é constante no decorrer da primeira e segunda temporada. No filme O Exorcista, na clássica cena em que o demônio é expulso do corpo de Regan, os gritos que ouvimos não eram da atriz Linda Blair, mas sim de porcos gritando enquanto estavam sendo preparados para o abate. E no caso da família Smur, que tem um próprio filme contando essa história, A Casa das Almas Perdidas, e um episódio aqui no Assombração que você pode ouvir a história completa quando quiser, no nosso episódio 15. E nesse caso, Janet Smur não sabia onde procurar nada sobre o mal que acontecia com a família. Mas ela precisava de respostas. Então ela leu tudo aquilo que ela podia sobre o sobrenatural e descobriu que todo o bairro tinha sido construído em cima de uma antiga mina. Durante os 30 anos, algumas casas do quarteirão cederam, e em uma delas foram encontradas ossadas de porcos que estavam em formato de hexagrama embaixo do terreno, exatamente onde eles moravam. Um hexagrama é uma forma geométrica que é uma estrela de 6 pontas composta por 2 triângulos equiláteros. Símbolo esse utilizado em adoração ao Satanás. Mais uma vez, essa relação entre porcos e demônios é fortemente explorada e comprovada. Provavelmente espíritos ficam presos ao local em que morreram ou onde foram enterrados. Vemos isso na 5ª temporada de American Horror Story e inclusive em alguns dos relatos dos nossos ouvintes. Exatamente isso. Muitas vezes ele aparece, principalmente logo nas primeiras semanas em que ele faleceu, ele aparecia como se ele quisesse ou despedir, ou sei lá, tentar dizer alguma coisa. Na sua casa ele aparece? Sim. E no episódio 18 do nosso podcast.
Aí eu olhei pra trás, né? Que eu tava de costa pra casa do cachorro. E a Daisy do meu lado, eu abraçando minha sobrinha. Eu falei, porra, cara, é automática a bomba? É bomba sapa, como é que pode ser automática? Aí o Jordão é o irmão. Eu disse, o quê? É o irmão. Eu disse, porra, isso aí quer saber? É sério, cara, isso que eu vou te contar. É fato e real. Eu levantei, a gente tá tudo junto ali, desliguei a bomba e eu vou te dizer uma coisa, é aquelas que tu puxa que dá a mão toda para baixo, e era pesado. Desliguei a bomba, quando eu vou voltando, que eu chego, antes de eu chegar no meio, cara, essa bomba ligou, meu irmão. Outros dizem que tudo que é sobrenatural que vem relacionado ao número 3 é para zombar do cristianismo, que é baseado na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele perguntou pra mim assim, agora você vê a minha aparência? Aí ele falava depois, nada, nada, nada. Falou nada 3 vezes. Aí eu fiquei sem resposta, sem reação, não consegui responder. Mas depois que ele falou isso, ele calmamente saiu do parque andando. Comprei o livro dos Warren, né, que eles contam algumas das histórias deles e tudo mais. Eu achei interessante uma coisa que fala lá no livro, que quando para você perceber que é algo demoníaco, você vai ver que geralmente a entidade ela dá 3 batidas, dá 3 sinais de alguma coisa. E eu falei pra analisar, cara, ele falou nada 3 vezes. E Tem relação. Algumas coisas lá em casa eram 3 batidas, 3 pisadas. Geralmente eram às 3 da manhã. Outro bom exemplo da avença entre o sobrenatural e o número 3 é o episódio 22, em que o próprio título é A cada 3 anos morre um parente meu. No primeiro episódio dessa temporada, eu disse logo nos primeiros minutos que a primeira série que você iria ouvir no Assombração seria sobre mediunidade infantil. Mas o nosso ouvinte André Abdum sugeriu que fizéssemos um episódio sobre o caso de Invocação do Mal que você ouviu no episódio 17. Então verificamos que a demanda para os casos dos Warren era realmente grande e mudamos a nossa estratégia de conteúdo, fazendo primeiro a série Investigações de Ed e Lorraine Warren, que ao longo dessa primeira temporada você ouviu 6 episódios. Um de introdução sobre quem era o casal Warren, o caso de Bill Ransom, o lobisomem de Londres, no episódio 7, o mistério da família Smurr, no episódio 15, a família Perron de Invocação do Mal, o mistério de horror em Amityville, no 27, e no episódio 29, com a história real da boneca mais desgraçada de todos os tempos, Annabelle. Demônios ou entidades podem assumir figuras humanas conhecidas e até mesmo a voz. Quando eu tava passando pela sala, eu vi a televisão ligada e alguém deitada no sofá. Só que eu não conseguia ver o rosto. Uma mulher, no caso, né? Sim, eu falei... Alguém deitada, você falou. Alguém deitada, eu falei, vó, é você? Ela, com a voz da minha avó, falou que era, tal. Falou com a voz da minha avó. E aí, tipo, falou, não, é só eu, é que eu tô sem sono, tal, mas vai dormir. Num ano minha avó morreu e no ano seguinte meu avô morreu, meu avô por parte de pai. Eu nunca tive muito contato com nenhum dos dois. Tive um pouco mais de contato com a minha avó, mesmo assim foi pouco. Então eu não senti muito a morte deles, porém eu lembro muito claramente da voz da minha avó, por parte de pai, e da voz do meu avô eu não lembro. Eu não lembro da voz dele. Porém, uma vez eu estava indo pra escola e eu tava de fone de ouvido no dia, escutando música, porque eu sempre fazia isso, e eu escutei uma voz, e na hora me veio a imagem do meu avô na cabeça, como se eu tivesse lembrado da voz dele. Nem sempre quando você se sente observado, é apenas uma impressão à toa. Aí até que teve uma hora que eu fiquei sozinho na sala, e a sala tinha acesso a esses 2 quartos. Aí eu tava lá, tava com a vela, né, acesa. Aí eu tava lá sozinho, tranquilo, aí de repente eu comecei a me sentir algo estranho, né, como se alguma coisa me observasse. E eu tava lendo, né, alguns livros, e nesse livro que eu li, tinha uma parte que ele falava assim, que olhos vermelhos observavam o personagem.
E nessa hora que eu senti que algo me observava, na hora que eu olhei para trás, vindo desses quartos, justamente eu vi dois olhos vermelhos olhando para mim. Na hora eu gelei. Pessoas propícias ao paranormal podem sentir sensações que os mortos tinham quando ainda estavam vivos. E ele falou que ali às vezes acontecia esse falta de ar. Então, como posso te dizer? Eu sentia... Teve uma hora quando eu vi isso aí, eu comecei a ficar... Eu ficava sem ar mesmo, eu falei, mano, deixa eu ir pra janela, deixa eu... Mas eu notei que ela ficou bastante, assim, debilitada, cansada, e cada dia era uma coisa. Um dia ela tinha dor de garganta, o outro ela tinha mal-estar, o outro pressão baixa, e assim foi. Eles vêm através dos sonhos para nos dar recados. Ele tentava falar, mas a voz dele não saía. Ele vinha à minha direção, ele vinha que meio que me abraçava e eu me esquivava dele, eu não queria chegar perto dele até porque eu tenho medo de morto. Uns 4 meses depois dela ter falecido, que eu sonhei com ela e eu, tipo, no meu sonho, eu perguntei assim, vó, mas você não morreu? Ela falou, filho, eu tô morta. E ficam próximos à nossa cama durante a noite, algumas vezes. Era algo de um tamanho normal. E eu notei que ele estava justamente do lado da minha cama e olhando para mim. Dava para ver que ele estava com, sei lá se era a cabeça, o que era, estava inclinado olhando na minha direção. Dessa hora que eu vi isso, eu só lembro que eu olhei e fiquei olhando por um tempo, eu apaguei. Eu me lembro muito bem que quando eu fui dormir, juntamente com meu irmão, eu acordei de madrugada e comecei a ouvir, como se aquelas bolsas estivessem sendo esmagadas, como se alguém estivesse pisando, amassando elas. Foi aí que eu, juntamente, eu olhei pro meu irmão, aliás, meu irmão não viu nada. Eu olhei pro meu irmão, ele tava dormindo. Foi questão assim de segundos, eu comecei a ouvir nitidamente, como se tivesse realmente alguma coisa ali. Falei, cara, não é coisa da minha cabeça. Eu abri um pedacinho do edredom, porque nesse momento eu já tava com a cabeça totalmente embrulhada. Ou simplesmente vem buscar os vivos e levar para o mundo dos mortos. É um mistério porque ninguém sabe como aconteceu, porque era uma pessoa que não andava, uma pessoa que para se locomover precisava de cadeira de rodas, e ele foi encontrado. Um detalhe que eu esqueci de falar, ele foi encontrado nu. Nu? No meio do canavial? Isso. Possuem formas estranhas. E passou uma coisa preta correndo no chão. Aí você fala, um rato, alguma coisa assim. Só que no momento que essa coisa preta passou correndo e parecia muito um rato, quando chegou perto da parede do imóvel lá, essa coisa preta pulou pro telhado. Caramba, cara, do nada assim. Isso, do nada. E na hora que essa coisa preta pulou, ela meio que abriu os braços. E deu pra ver, tipo, umas asinhas, assim. Era bem peluda e tava com as mãos pra trás, assim, encostada no guarda-roupa. Tava preso no guarda-roupa, eu consigo visualizar essa imagem. Meio que preso no guarda-roupa com as mãos pra trás, assim, é isso? Impulsionando. Empurrando o guarda-roupa pra trás. Impulsionando pra frente. Não é só em filmes de terror que os espíritos atravessam cômodos sem dizer nada. Aí eu falei, eu vi uma senhora passando de um cômodo pro outro lá na sua casa. E eu vi que ela tava bem debilitada e tal, tava andando, bem devagar. Mas afinal de contas, se nem a ciência consegue decifrar os fenômenos paranormais, o que explicaria todas essas coisas que vemos, ouvimos, sentimos e presenciamos? Você consegue me responder? Aqui é Levi Palomo e você está na sintonia natalina do Assombração. Voltamos já com a história do demônio do Natal, Krampus. Assombração. Assombração. Notícias. Espíritos são vistos em cemitério exclusivo para crianças mortas durante o Natal. Construída no século XV originalmente como igreja de Santa Maria de Todos os Santos, o local foi demolido em 1853 e continua um pequeno cemitério onde crianças eram enterradas após morrerem congeladas no período natalino. Os investigadores paranormais afirmam que durante a estadia deles na igreja, uma pedra foi jogada onde eles estavam.
Não havia ninguém por lá e não poderia ser o local se deteriorando por se tratar de uma pedra bem grande. Era proporcional à metade de uma bola de futebol. Ficamos assustados com o barulho, disse o pesquisador Craig Jones, de 27 anos, ao jornal The Mirror. Para capturar as imagens e os sons aterrorizantes, a equipe usou um Metro K2, popular dispositivo de caças a fantasmas usado para identificar flutuações eletromagnéticas. Um dos vídeos gravados no local reporta uma visita à igreja feita pelos caçadores de fantasmas de Cambridge. No registro, é possível ouvir vozes dizendo "me deixe ir" e notar luzes que surgem e desaparecem constantemente. Assombração. Notícias. A chegada do podcast Assombração na Amazon Music. Após estreia em aplicativos de podcast estrangeiros como iHeartRadio e Himalaya, agora você pode ouvir o Assombração também na Amazon Music e até mesmo utilizando o dispositivo Alexa. É mais um meio fácil e gratuito de pessoas do mundo todo ouvir os episódios do podcast Assombração. Assombração. Notícias. Em foto, mulher captura imagem de espírito em sua própria árvore de Natal. A inglesa Melanie Scholes, de 31 anos, durante uma foto flagrou a aparição de um espírito em sua árvore de Natal. A mulher afirmou ter se deparado com assombração após uma das decorações cair e se partir em pedaços no chão. As informações são do tabloide britânico The Mirror. Melanie estava conversando com amigos sobre entes queridos que faleceram no ano, quando o objeto caiu sozinho e quebrou. Ninguém havia tocado na árvore nos últimos 15 minutos, então a queda da decoração assustou as pessoas presentes na casa de Melanie. No entanto, o caso ficou ainda mais chocante quando a moça fotografou a árvore para enviar para sua mãe. Ela notou um rosto entre os arbustos, olhando diretamente para a câmera. A visão espectral apareceu do mesmo lado da árvore em que a decoração havia caído mais cedo naquele dia. Melanie acredita que o espírito pertence a algum conhecido que foi citado durante a conversa e quis fazer a sua presença notada. A mulher também afirmou que essa não foi sua primeira experiência sobrenatural e que acredita ter uma conexão especial com o paranormal. As imagens feitas por Melanie você pode ver agora nas nossas redes sociais. Assombração. Aqui é Levi Palomo e você está na sintonia natalina do Assombração. Já parou para pensar que existe um velho que te observa o ano inteiro para saber se você é uma pessoa comportada ou não? Se você for, ele invade sua casa pela chaminé, isso se você tiver, e pode te dar presentes. É um tanto perturbador, não é mesmo? Alguns dizem que o Papai Noel é uma invenção da Coca-Cola, mas a verdade é que é uma fusão entre São Nicolau, que vivia na Ásia em meados do ano 350 d.C., com algumas figuras folclóricas como Kris Kringle, de tradições germânicas do século XIX. Acredita-se que a primeira imagem do Papai Noel moderno seja de 1860, vestindo um robe verde. O Papai Noel do jeito que todo mundo conhece e que todos os anos estão nos shoppings, com exceção desse ano, 2020, surgiu somente em 1931. Com certeza você já ouviu falar sobre a história do Papai Noel quando era apenas uma criança. Mas você já escutou sobre algo com chifres durante o Natal? Se o Papai Noel é um cara que faz o bem, o Natal tem outra pessoa, no caso um demônio, para fazer o serviço sujo. Krampus é uma criatura meio cabra, meio demônio, que é dito como inimigo do Noel ou como ajudante que precisa punir crianças malcriadas. A palavra Krampus vem de Krapen, que significa garra do alto alemão antigo. É dito ser o filho de Hela, a deusa do reino dos mortos na mitologia nórdica. Essa criatura também possui características em comum com outras da mitologia grega, como os sátiros e faunos. O trabalho do demônio de chifres compridos é o pesadelo de muitas crianças. Ele persegue os maus com chicotes, correntes e leva para o inferno. Se a malcriação da criança não for muito grande, o castigo de Krampus
será uma surra. A lenda faz parte de uma tradição do Natal de séculos na Áustria, onde as comemorações de Natal começam no início de dezembro. Nessa cultura, Krampus é tão importante quanto o próprio Papai Noel. De acordo com o folclore, se uma criança não se comportasse bem, Krampus iria até sua casa na noite anterior a 6 de dezembro, conhecido como Krampusnacht, para punir a criança má. A criatura era conhecida por chicotear crianças com varas de vidoeiro, que é o galho de uma árvore muito comum na Europa, e jogá-las para dentro de uma cesta ou um saco, com referência ao saco de presentes do Papai Noel, para levá-las ao inferno durante um ano. Os pais usam a história de Krampus para ameaçar seus filhos durante todo o ano e fazem com que a assustadora criatura realmente apareça em suas casas se as crianças não respeitarem as ameaças. Então, quando o Papai Noel aparece junto com seu demônio ajudante, ele começa a ler uma lista de cada malcriação que o filho cometeu durante o ano. Enquanto isso, as crianças tremem de terror sobre o olhar atento de Krampus. A história dessa criatura se espalhou para outros países europeus, onde ele é conhecido por diferentes nomes como Knecht Ruprecht, Bernstein, Zwarte Piet e Klaubauf. Embora não seja confirmado, muitos acreditam que essa tradição tenha começado quando os mouros invadiram as cidades europeias, sequestrando os locais e vendendo-os para a escravidão. Krampus aparece em muitas variações, mas a maioria compartilha algumas características físicas muito comuns. Esse demônio é descrito como uma criatura peluda, geralmente marrom ou preta, com chifres de cabra, dentes pontiagudos e uma língua comprida. Ele também carrega correntes e varas para bater nas crianças. A lenda diz que essas correntes simbolizam uma ligação com o diabo da igreja cristã e os ramos de vidoeiro são provenientes de antigos rituais de iniciação pagãos. A Noite de Krampus é uma antiga tradição austríaca que também é celebrada na Alemanha, Hungria, Eslovênia e República Tcheca, onde São Nicolau, que seria o nosso Papai Noel, vem para a cidade trazendo consigo vários demônios. A maioria das cidades alpinas possui uma corrida de Krampus, um desfile que geralmente ocorre no dia 5 de dezembro, a noite anterior à festa de São Nicolau. Nessa festa, qualquer um pode se vestir como Krampus e as máscaras usadas são feitas de madeira, tipicamente artesanais e absolutamente aterrorizantes. Mas essa nem sempre foi uma tradição europeia aceita, sendo banida algumas vezes. A Igreja Católica chegou a proibir as celebrações por um tempo e no início do século XX o ritual foi proibido pelo governo fascista austríaco, pois era considerado uma criação dos social-democratas. No entanto, a tradição foi revivida com a queda do governo após a Segunda Guerra Mundial. Nesses desfiles, diversos homens jovens se vestem como Krampus, marchando nas ruas, batendo sinos e assustando os curiosos. Mais de 1.200 austríacos se reúnem na cidade de Schladming a cada ano para se vestir como o demônio do Natal. Na Alemanha, onde a tradição de Krampus é mais forte, há até uma data para que o demônio faça a limpa antes da chegada do Papai Noel. E é o dia 5 de dezembro. Há mais coisas entre o céu, o inferno e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E esse foi o nosso último episódio. Tivemos um ano e uma temporada intensa com tudo que aconteceu. Nem tudo que planejamos para essa primeira temporada pôde acontecer, pelo motivo no qual você e todo mundo sabe, a pandemia do coronavírus que ceifou e devastou a vida de muitas pessoas, sonhos, empregos e os planos de muitas pessoas por todo o planeta acabaram ou simplesmente foram adiados nesse ano.
E apesar de termos passado por todas as terríveis coisas desse ano, hoje ser dia 25 de dezembro e ainda estarmos em 2020, eu desejo a todos um feliz